Dando continuidade aí, né, ao nosso assunto, né, filosofia escolástica, vamos agora falar um pouquinho sobre o principal filósofo, né, talvez sempre que a gente vê filosofia cobrada no Enem, ele vem ligado a Santo Tomás de Aquino, não tem para onde correr, porque é o principal filósofo, é um dos caras mais influentes desse período, não só para a filosofia, mas em termos de sociedade mesmo, né? Ele é considerado o conselheiro dos conselheiros, vocês vão entender o porquê disso, né? O período aí que ele viveu, né? 1225 a 1274, né? Então, morreu bem jovem, né? Fazendo as contas aí das 49 anos, né? Bastante jovem, a expectativa de vida nessa época não era muito alta, né? Mas ele nasceu ali no século XIII, né? Então, nesse momento, você tem aí um período aí, do século VIII ao século XIII, basicamente, você tem um período onde a igreja tenta, ao máximo, afastar as ideias de Aristóteles. Por quê? Porque essas ideias foram trazidas naquele momento pelos árabes, né? Pelos filósofos árabes, né? Inclusive, a tradução dos pensamentos de Aristóteles eram traduzidos, né? Existia uma tradução lá eles traduziam do grego, mas aí traduzia para o sírio, do sírio para o árabe, do árabe para outra e aí sim para o latim, né? Então, quando você traduz, gente, qualquer livro que é traduzido de uma língua para outra, ele perde algo, né? Ele nunca é traduzido ele nunca é como na sua originalidade, né? Você acaba perdendo alguns aspectos. Imagine ser traduzido para diversas línguas para depois chegar no latim, né? E Agostinho, lá vem Agostinho de novo, né? Santo Tomás deve ser ciúme de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, na verdade, ele vai traduzir direto, né, do grego para o latim. Então isso também dá uma valorização a Aristóteles. Mas esse período aí, né, do século VIII ao século XIII, é um período em que a igreja meio que não vê, além de tentar afastar de tudo, de fazer de tudo para afastar as ideias de Aristóteles, né? Mas quando Santo Tomás ele acaba surgindo aí, né? Ele vai trabalhar muito essa ideia do aristotelismo cristão. Ele é o cara que vai cristianizar Aristóteles. Se é Agostinho que cristianiza Platão, quem cristianiza Aristóteles é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ele vai fazer esse debate. Ele vai ter um debate bastante... ele vai ter muito mais a intenção de conciliar fé e razão, ele vai valorizar demais a razão, bastante, muito mais do que Agostinho, que vai dizer que a razão é importante, mas a valorização da razão é muito maior por parte de Santo Tomás de Aquino do que de Santo Agostinho, né? Isso a gente não pode deixar de salientar. Né? Tanto que ele vai ser criticado por algumas alas da igreja, que vai dizer que ele valoriza demais a razão e tudo mais, né? Mas ele nasce aí, o período de nascimento, cristianizou Aristóteles, né? Ele teve essa necessidade de cristianizar Aristóteles justamente por conta dessas ideias de Aristóteles que estavam postas na Europa, só que estavam postas na Europa por filósofos árabes, que não tinham ligação com a igreja. Então era necessário naquele momento trazer aquelas ideias que eram populares na Europa, mas trazer aquelas ideias para o cristianismo, né? Cristianizar Aristóteles é tentar fazer com que Aristóteles como é que diz? É embasar o cristianismo em cima de Aristóteles. É trazer as ideias de Aristóteles para fixar o cristianismo. Então, quem vai fazer esse papel é Santo Tomás de Aquino, né? Inclusive através da Suma Teológica. A Suma Teológica ela é uma compilação dos livros de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi um dos maiores escritores, escreveu muitos livros mesmo. E existe uma Suma Teológica, ou seja, o que é suma? Em suma, quando a gente fala assim, em suma, ou seja, resumidamente, né? Em suma, resumidamente, ou seja, a Suma Teológica é uma compilação dos livros de Santo Tomás de Aquino. E essa Suma Teológica ela vai ser tão importante, mas tão importante, que ela é chamada de o conselheiro dos conselheiros por conta disso. Quando o rei, né, a gente está vivendo um período ali, século XIII e XIV, onde o rei já está bastante fortalecido, tanto que é um período, o contexto aí é um contexto de centralização das monarquias, que a gente já viu, inclusive tem vídeo aí de revisão desse assunto, centralização das monarquias, é quando o poder está sendo transferido para o rei,
A gente está vivendo esse período aí, a gente está vivendo esse contexto no século XIII, e aí o que é que acontece? Coloca na cabeça de vocês, o rei, ele tem um papel muito importante. Tanto que o rei ele vai ser visto como que o poder divino dos reis vai surgir, isso vai ser fortalecido lá com o absolutismo. Então o rei, ele tinha um conselho, né? Como era utilizado esse conselho? Se tivesse algum problema lá que o rei não tivesse como resolver, não conseguisse resolver, ele colocava esse problema para o conselho dele ali, os conselheiros do rei ali, tentarem dar uma ideia, uma solução. E muitas vezes esse conselho, esses conselheiros, iam buscar respostas na Suma Teológica eu já ia falar de Aristóteles, na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então, Santo Tomás de Aquino vai ser considerado por muitos aí o conselheiro dos conselheiros. Por isso vem esse apelido aí. Mas a Suma Teológica foi muito importante, muito utilizada na Idade Média para resolver problemas sociais, né? Então, a Suma Teológica, aí, que é a compilação dos livros de Santo Tomás de Aquino, vai ser muito importante, certo? Ou seja, ele coloca, Tomás de Aquino, ele coloca as ideias de Aristóteles em conformidade com a igreja, né? O que é que ele vai dizer? Essa Suma Teológica também, gente, uma coisa muito importante da gente falar, é que essa Suma Teológica, ela é feita em diálogo, né? Que diálogo? Isso ele vai se basear muito lá nas ideias dos filósofos antigos, né? Que faziam muitas das suas ideias se perpetuarem através de diálogos, né? Inclusive Platão foi um mestre em fazer isso, né? Quando ele revela para a gente Sócrates através dos diálogos, né? Os diálogos de Sócrates com sofistas e tudo mais. A mesma coisa vai fazer aqui Santo Tomás de Aquino. Ele cria um diálogo, né? Um diálogo entre quem? Entre as ideias da igreja, entre Aristóteles e os filósofos árabes. Sempre fazendo o quê? Dizendo quem estava certo e quem estava errado. Dizendo que fulano errou, Aristóteles fala isso, fulano errou por conta disso e disso. Então, ele colocava a ideia, nessa Suma Teológica, que tinha a ideia de colocar os árabes como errados, esses filósofos árabes como errados, já que eles não se baseavam no cristianismo, e tentar trazer as ideias de Aristóteles para dentro do cristianismo. Embasar as ideias cristãs a partir de Aristóteles. Então, isso vai ser muito importante para essa mudança de visão da igreja com relação a Aristóteles. Beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. A Suma Teológica eu já falei. Ficou conhecido como Conselheiro dos Conselheiros, também já falei para vocês o porquê. Deixa eu ver aqui mais. Tem uns tópicos aqui, porque Santo Tomás de Aquino é muito... é grande, tem muitas ideias, né? Então, para a gente não se passar em nada, né? Exato. Se ele for referência da Idade Média, isso a gente já falou. É um grande diálogo, também já falei. Outra coisa importante, né? A questão de conciliar fé e razão. Vai ser um dos caras que mais vai tentar conciliar fé e razão, é Santo Tomás de Aquino, certo? Onde ele vai colocar o seguinte, presta bem atenção nisso, é importante. Ele vai dizer uma coisa contrária ao que a Idade Média falava sempre, que vinha se falando desde o neoplatonismo. Era crer para entender, né? A igreja sempre colocava que primeiro você crê, depois você entende. Santo Tomás vai inverter isso. Ele vai dizer que a gente precisa entender para crer. Ou seja, o que é que isso significa? Uma coisa, anota aí. Eu vou mandar o resumo para vocês, já está pronto o resuminho, vou mandar para vocês. Mas o que é que ele quer dizer com isso? O que é que Santo Tomás de Aquino quer dizer? Que eu preciso entender primeiro, ou seja, eu preciso dar razão para chegar à fé. Então a razão é o caminho para a fé, né? Santo Agostinho vai fazer o inverso. Ele vai dizer que primeiro você tem a fé e depois você chega à razão. É uma razão iluminada pela fé. Já Santo Tomás de Aquino não. Ele vai dizer que a razão é o caminho para a fé. É entender para crer. Beleza? E aí ele vai fazer uma relação. Ele vai fazer uma relação entre filosofia e teologia. Ele vai dizer o seguinte: a filosofia ela é boa, ela é importante, mas ela é um conhecimento... É um conhecimento... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra aqui agora. É um conhecimento incompleto, né? A filosofia é um conhecimento incompleto. Quem vai clarear essas ideias filosóficas é a teologia. A teologia vai esclarecer essa filosofia. A filosofia por si só,
ela é incompleta. Quem esclarece, quem ilumina a filosofia para ela ser perfeita é a teologia. Então a razão é o caminho para a fé. Né? Então ele coloca a razão como algo importante. É aí que ele vai receber muitas críticas. Alguns padres vão criticar dizendo que ele valoriza demais a razão. Mas ele vai dizer que não. Isso foi uma estratégia para buscar aqueles que não eram cristãos. Por quê? Para buscar os pagãos. Porque os pagãos não têm fé. Então não adianta para Santo Tomás de Aquino, ele tem uma certa lógica nisso, não adianta para ele explicar a Deus pela fé, porque os caras não têm fé. A única coisa que iguala ele aos pagãos é a razão. Então, para ele explicar aos pagãos que Deus existe, ele vai tentar explicar pela razão. Por isso que a razão é o caminho para a fé. É diferente, é o entender para crer. Então, o que é que ele dizia? Eu vou fazer os pagãos entenderem através da razão para crer na existência de Deus. Então, é um caminho inverso. Foi muito criticado, mas ele vai dizer, ele vai justificar dessa forma. Né? Ele foi mal entendido, na verdade, quando ele valoriza a razão. Ele valoriza a razão para levar os pagãos a entender e a acreditar na existência de Deus. Foi muito importante aí, né? Outra coisa que ele vai falar, né? Que para entender o homem e o mundo eu preciso me voltar para Deus. Então ele valoriza a questão de Deus também, né? Mas ele vai dizer o seguinte, que por mais que eu tenha que entender para crer, o objetivo final é crer. Né? Ele usa a razão como um caminho, mas o objetivo final é a crença, é a fé. Por mais que eu use a razão como caminho, o caminho final é a fé. Então ele usa a razão como caminho para a fé. Ele usa a filosofia, mas quem é que ilumina essa filosofia para se chegar à fé? É a teologia. Então, por mais que ele valorize, realmente ele valoriza a fé, ele valoriza a razão, ele usa essa razão para se chegar à fé. Ele diz, o objetivo final é a fé, o objetivo final é crer. Né? Então, isso aqui a gente já falou também. Entre outras coisas, acho que a gente falou um pouquinho sobre tudo. Fé e razão são conciliáveis, né? Ele não vai ver como algo separado, eles são coisas conciliáveis, né? E ele vai dizer que a teologia ela corrige a filosofia. A teologia, a suma teológica, corrige a filosofia quando ela se torna incompleta. Beleza? Então, a razão ela é um caminho para a fé. Ok? Então vai ser o filósofo que mais vai tentar conciliar fé e razão. E vai tentar buscar os pagãos através... Ele vai tentar compreender e fazer entender que Deus existe através da razão. Beleza? Tranquilo? Vou mandar um resumozinho para vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Beleza?